Olá pessoal, eu sou Patrick Oliveira e hoje nós vamos falar de panorâmica esférica. Panorâmica esférica, para quem não sabe, é uma foto em que a gente consegue navegar como se estivesse dentro do ambiente. Então a gente consegue, por exemplo, em uma única foto, ter todos os ângulos possíveis. Isso é uma panorâmica esférica. Muita gente conhece a tradicional panorâmica, que é essa, em que a gente faz uma série de fotos com esse tipo de movimento e a gente junta todas, ou no Photoshop, ou para aqueles que têm do Lightroom 6 para frente no próprio Lightroom. A panorâmica que a gente faz com paisagens distantes, ela sempre funciona. Funciona até mesmo quando a gente está com a câmera na mão ou mesmo com o aparelho celular. Então é comum a gente pensar que se a gente tem um tripé tradicional como esse, já é profissional, mas é tradicional no sentido da fixação, que a gente já vai ver, que vai fazer uma panorâmica tranquilamente. Não é verdade. Porque o que acontece? O que fixa a nossa câmera aqui na base é um parafuso que fica no lugar de maior massa. Então se a gente tem, por exemplo, uma câmera como essa, com uma lente grande angular de 8mm, que nem é tão pesada, a gente usa o próprio parafuso da câmera. Mas para lentes muito grandes, os parafusos estão na própria lente. Qual que é a ideia? Que a prioridade do parafuso é segurar a câmera, não é dar mobilidade. Afinal de contas, na fotografia a gente não usa o movimento. Mas na panorâmica esférica não funciona assim. Porque quando eu fixo a câmera pela base, ou seja, pela região de maior massa, e faço a minha panorâmica, veja que a lente varre o espaço. E quando a lente faz isso, ela se movimenta como os nossos olhos quando a gente gira por cima do pescoço. E esse movimento gera um efeito chamado paralaxe. O conceito de paralaxe é o movimento relativo das coisas quando o observador se move. Veja, o observador aqui é a câmera. Quando a gente muda o rosto de lugar, olhando de um lado para o outro, o cenário do fundo e aquilo que está perto parece que move. É como se fossem os objetos com distâncias diferentes movendo-se entre si. Um bom exemplo disso é na estrada, quando a gente olha para o barranco ou para a estrada logo ao lado e para as montanhas ao fundo, veremos que as montanhas aparentemente estão paradas enquanto aqueles arbustos passam pelo carro. A gente sabe que não é verdade, o nosso movimento em relação à montanha e à grama, ele se dá da mesma forma. Paralaxe é muito útil para a visão humana, é muito útil para a caça, é um efeito muito importante. Mas para a fotografia, sobretudo panorâmicas esféricas, que é o assunto nosso de hoje, é um perigo. Porque se a gente tem um objeto próximo da câmera no momento do giro, quando eu giro a câmera para fazer novas fotos, objetos se movem de tal forma que a foto tirada assim e a foto tirada assim são diferentes. E elas são diferentes de tal forma que quando eu levo elas para o Photoshop ou para o Lightroom a partir da versão 6, para que eles façam a emenda, eles vão encontrar dificuldade. Porque se o objeto em relação à parede, quando a câmera estava assim, estava mais à esquerda, quando a câmera vira, agora ele está mais à direita. E aí dessa forma a gente tem problemas de encaixe. E veja, se esses problemas aparecem em panorâmicas com 2, 3 fotos, imaginem o problema que isso dá numa panorâmica esférica. Agora imaginem como funciona o processo de junção das imagens nas ferramentas de panorama como Photoshop ou Lightroom. Eu preciso de uma parte da foto que exista nesta foto e eu preciso desse trecho na foto seguinte, de forma que o meu aplicativo entenda como está acontecendo a mudança de direção e faça a junção das imagens. Mas com a paralaxe, nenhuma foto é igual à outra. Afinal de contas, os objetos mais próximos, através da paralaxe, deslizam em relação aos objetos mais distantes. Para resolver esse problema, a gente troca a cabeça do tripé, que tem este tipo de rotação, por uma cabeça especial. Uma cabeça que vai permitir que a câmera recue e gire em torno do nosso eixo nodal. Então essa é a cabeça do tripé feita para as fotos panorâmicas. Qual que é a vantagem dessa cabeça? Quando eu monto ela sobre o meu tripé, ela tem a rotação tradicional, que é essa rotação aqui, só que ela leva a câmera para um plano onde ela pode ser recuada. E uma vez recuada, a câmera pode colocar a lente
exatamente em cima do eixo de rotação. Vamos ver como é que funciona? E essa é a cabeça do tripé para a panorâmica 360. A característica principal é que na rotação da cabeça não gira a câmera aqui, mas ela gira aqui em cima, em torno do ponto nodal. A gente já vai ver isso, mas primeiro a gente tem que observar que o grip, que não faz parte da cabeça, mas da câmera, já está aqui posicionado, porque antes desse tutorial a gente já encontrou o ponto nodal. Lembrando que o ponto nodal varia conforme o comprimento da lente, uma característica específica de cada montagem e precisa ser encontrado pelo fotógrafo. Como já disse, já encontramos o ponto nodal. Nosso trabalho aqui agora é colocar a câmera e ver como fica. Pronto, a câmera está fixa e repare que o ponto nodal é mais ou menos alinhado com a ponta da lente. E quando a gente gira o tripé, eu tenho a câmera girando não mais em torno daqui do ponto de fixação dela, do parafuso do tripé tradicional, mas em torno da ponta da lente ou ponto nodal. Isso é genial, porque agora eu posso fazer um giro completo, tirar tantas fotos quanto eu precisar e a emenda vai ser perfeita, porque não haverá paralaxe. Esse é o grande ganho de um equipamento adequado e, claro, do conhecimento, que é o principal, da importância do ponto nodal. E é isso aí, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre panorâmica esférica. Hoje a gente aprendeu o que é paralaxe, o que é um ponto nodal, quais são as dificuldades que a gente enfrenta para realizar uma panorâmica esférica e quais são as estratégias que a gente pode adotar para vencer essas dificuldades. Mais adiante, a gente vai aprender como encontrar esse ponto nodal, como realizar esses cálculos e chegar no ponto perfeito de equilíbrio, de rotação da câmera, e mais adiante, como reunir essas fotos que foram tiradas e transformá-las efetivamente numa panorâmica esférica. Lembre-se sempre de acompanhar os nossos vídeos e de se inscrever em nosso canal. Eu sou Patrick Oliveira e este é seu canal de treinamento.